Som. Valendo? Olá, pessoal. Muito boa tarde para quem está aqui. Quem está aqui sentadinho acompanhando a gente, ou quem está passando e vai acompanhar a gente. É um prazer estar aqui com vocês. Nessa próxima uma horinha, né, um pouquinho menos, a gente vai falar sobre um tema super legal. Então, o tema do nosso bate-papo vai ser o futuro do trabalho, empreendedorismo e tecnologia na escola. Então, a gente quer passar um pouquinho por esses temas. Acho que a gente está num ambiente super propício para falar sobre isso, né? Que é a Campus Party. A gente está num dos maiores eventos de tecnologia, de empreendedorismo. Então, acho que é um lugar bastante propício para a gente tocar nesse tema aqui. Só me apresentando para vocês, eu sou o Camilo. Tenho aqui algumas passagens por várias empresas que estão aqui na tela, especialmente de varejo, varejo físico, varejo digital. E nos últimos anos, principalmente agora nesse último ano, eu tenho trabalhado bastante com educação, né? Então, trabalhando em projetos sociais, então na Campinho Digital, atuei criando cursos de marketplace, de tecnologia para comunidades, né? É um projeto argentino bem legal. Atualmente, eu sou diretor executivo do Ideias de Futuro, que é o projeto pelo qual, inclusive, eu estou aqui hoje. E a gente tem um programa super legal com o Sebrae. Então, no finalzinho aqui da minha fala, eu vou contar mais sobre isso para vocês, dessa nossa parceria com o Sebrae, que é muito legal. E também dou aula em algumas escolas, como a Com School e a FIA. Então, para mim, falar de educação, de tecnologia, de empreendedorismo é algo que, né, gosto muito, adoro poder falar sobre isso. Mas vamos lá. Queria começar aqui apresentando então a nossa agenda. Eu começo falando sobre essa visão de futuro do trabalho, que inclusive é um tema que várias palestras que vão passar por aqui estão, de alguma maneira, tocando também nesse tema. É um tema muito falado atualmente, né? Depois a gente fala então de empreendedorismo, tecnologia nas escolas, e eu apresento um pouquinho do nosso projeto, que é o Desafio Liga Jovem, que é justamente um programa de empreendedorismo e está super conectado com tecnologia. Vamos lá. Então, começando, eu queria fazer uma breve introdução rápida para a gente entender que momento, tentar entender melhor, né, que momento do mundo que a gente está passando. E aí eu gosto muito dessa referência sobre as revoluções industriais. Por que eu gosto de passar essa tela aqui? Porque quando a gente olha para o espaço de tempo entre a primeira e a segunda e a terceira revolução industrial, o que a gente nota? Teve um espaço de tempo muito grande. Então, dá a entender que os seres humanos tiveram tempo para maturar todas essas mudanças que foram acontecendo. Então, aqui eu estou falando de quase 100 anos, aqui 100 anos, aqui quase 100. Mas quando eu olho para a terceira revolução industrial e a quarta, aí eu tenho um espaço de tempo muito pequeno ali. Quase 30 anos, uma média de uns 30 anos. O que isso quer dizer? Que essa linha amarela aqui, ela ficou mais íngreme. Então, a cada nova revolução que a gente está vivendo, o cenário está ficando mais desafiador. E quando eu olho para a quarta revolução industrial, e aí eu acho que a galera que está aqui também está acompanhando a gente online, e até lembrando que eu me esqueci de fazer minha audiodescrição, agora lembrei aqui. Então eu vou voltar rapidinho. Eu sou o Camilo, eu sou um homem branco, estou de camiseta azul, tenho cabelo preto também e tenho uma barba rala, né? Esqueci de fazer minha audiodescrição, desculpem. O que eu estava falando? O que é importante? Todo mundo que está aqui, provavelmente, pelo que eu estou olhando aqui, né, a galera é de uma geração próxima à minha, né? Anos 80 aí mais ou menos. Estou certo ou não? Isso, né? Tem uma galera aqui mais jovem, né? Mas no geral aqui, eu quero dizer o seguinte, a quarta revolução industrial, ela foi sobre a inteligência artificial, sobre internet, sobre tecnologia. Então já teve muita coisa envolvida, né? Diferente das outras que foi sobre mecânica, sobre elétrica, sobre automação. Então a gente, ali a partir dos anos 2000, vive realmente um cenário de muita transformação, muita coisa para a gente processar em pouco espaço de tempo. E aí tem uma galera, alguns estudiosos, que já estão falando, inclusive, que a gente já está na quinta revolução industrial.
Então, me parece que quando a gente olha para a tecnologia, quando a gente olha para essa feira, e a gente vê alguns robôs andando por aí, né? Toda uma questão ligada à robótica, realmente parece que a gente está mais à frente do que a gente imagina. Então, me parece que sim, a gente já avançou ainda mais para essa história de quinta revolução industrial. Mas o que eu quero dizer com isso? Que o cenário está ficando ainda mais desafiador. Então, quando a gente acha que a gente está aprendendo algo, quando você vai ver, já desatualizou, você já tem que voltar e se atualizar. Então, quando a gente entra na universidade hoje, você começa no primeiro ano, quando você chega no quinto ano, no quarto ano, e olha para trás, talvez alguns conteúdos que você viu lá no primeiro ano já estão desatualizados. Aí você precisa se atualizar de novo. Então, é um pouco desse cenário que a gente está. E aí, para a gente tentar entender um pouquinho mais, eu trouxe algumas figuras aqui que me ajudaram a entender isso. E como que isso se conecta com o futuro do trabalho. Você pode estar pensando assim, mas poxa, Camilo, você veio aqui para falar de futuro do trabalho, mas você está voltando muito no tempo, né? Você está falando de coisas muito antigas, né? Por quê? Porque para a gente entender, ou tentar entender um pouco desse movimento que a gente está vivendo, a gente tem que voltar um pouquinho para trás. E eu trouxe algumas figuras emblemáticas aqui, né? Então, desde o Karl Marx, que é o cara que, digamos, é o pai do capitalismo, né? Quem mais escreveu, que a gente mais usa para estudar sobre o tema capitalismo. Depois, o Henry Ford, que tem uma participação bem peculiar que eu queria falar aqui com vocês agora, né? Em 1926, ele teve uma participação muito importante em uma determinada coisa. Antes eu quero fazer uma pergunta rápida para quem está aqui participando e para quem está acompanhando a gente também pela internet. Qual que é, pela regra, né? Qual que é a regra atual da nossa jornada de trabalho? Quantas horas a gente tem que trabalhar por semana? Alguém me ajuda aí? Na regra, tá, gente? 40? Legal. Acertaram. Então, a nossa jornada de trabalho semanal, segundo a regra, é de 40 horas. Beleza. De quando que é essa regra? Desde quando a gente está nesse modelo de 40 horas por semana? Alguém chuta aí? Período, um ano aproximado? Há quantos anos? 10, 20, 30? É recente, é antigo? O que vocês acham? Hã? Quanto? 30 anos? Vamos lá, gente. Vamos dar um susto. Nasceu lá em 1926. Então, essa ideia da jornada de trabalho de 40 horas, que a gente tem inclusive hoje, foi criada, inventada lá pelo Henry Ford, pelo filho dele, na época, com o objetivo de dar mais tempo para os trabalhadores, né, para os funcionários, terem mais tempo com a família. Então eles trabalhavam, tinha uma jornada mais extensa, pegava ali inclusive o sábado, e a ideia foi, olha, vamos reduzir um pouquinho as horas de trabalho, porque as pessoas precisam conviver mais com a família, né, ter alguns hobbies. E em pleno 2022, a gente continua nessa regra. Claro que agora tem um outro debate, né, vindo à tona sobre a semana de 4 dias. Vocês já devem ter ouvido. E aí tem uma galera defendendo, tem uma galera questionando, tem uma galera criticando. Mas olha que doido, né? Em 2022, a gente está tentando descobrir um novo modelo de trabalho. E aqui, por que eu trouxe também esse gifzinho de um filme chamado Tempos Modernos, lá de 1936, com o Charlie Chaplin, porque naquela época ele era como se fosse um humorista famoso dos dias atuais, né, que nos ajuda a entender algumas coisas de maneira diferente. Ele, de certa forma, fez esse papel. Então, ele criticou muito, né, esse modelo de trabalho que a gente tinha lá atrás, onde o profissional tinha que ir apertar o parafuso. Então, ele não era pago para pensar, ele era pago para cumprir ali um papel pré-definido, por exemplo, de apertar um parafuso ali, né? Então ele tinha um pouco dessa dinâmica. E aí, eu queria fechar essa tela mostrando uma imagem que para mim é uma referência, que é da Rita Von Hunt. Quem aqui já ouviu falar na Rita Von Hunt? Levanta a mão. Super legal. Eu sou uma pessoa que acompanha muito os vídeos dela. Na verdade, é um professor super conhecido,
se eu não me engano, dá aula também na Unicamp, USP, enfim. E o Guilherme, que é o professor, descobriu através de uma persona, né, como uma drag queen, ele encontrou um caminho para também educar as pessoas, para falar de temas que ninguém quer falar, por exemplo, capitalismo, por exemplo, política, mas de uma maneira muito simples e fácil de entender. Então, muitas vezes, recentemente, eu uso o canal da Rita para poder entender e me aprofundar mais nesses temas de política, de capitalismo, porque não dá para a gente tentar entender o movimento que a gente está vivendo no planeta e no Brasil, relacionado ao futuro do trabalho, sem a gente, como a Rita diz, entender um pouquinho do que o seu Carlinhos falava, né? Ela chama o Karl Marx de seu Carlinhos. Então, atualmente eu uso muito como referência para poder entender também um pouco desse mundo. E aí, quando a gente fala em tempos modernos, eu queria trazer algumas figuras também aqui para a gente discutir rapidamente. Então, primeiro, a gente ainda está passando por uma pandemia, né? Acho que ainda não dá para afirmar que passamos, a gente ainda está passando por ela. Teve aí um momento muito mais complexo, no qual todo mundo teve que trabalhar online. Quem trabalha com tecnologia, uma boa parte desse grupo que trabalha com tecnologia adorou, porque começou a trabalhar no home office para sempre, isso é super legal, super funcionou, mas não funcionou para todo mundo. Então eu não posso dizer que o modelo de home office serve para todo mundo, né? Cada pessoa é uma pessoa. Então aqui eu tenho alguns exemplos. Nessa figura aqui, parece ser super legal, né? Trabalhar de casa. Porque eu tenho um escritório, né? Eu tenho muitas vezes uma babá para me ajudar a cuidar do meu filho. Então é um cenário teoricamente, né, romântico e legal. Nesse cenário do meio aqui é uma figura, inclusive esse tweet viralizou. Essa é uma profissional, se não me engano, trabalha até na Casa Branca. Ela foi dar uma entrevista e na câmera, nessa imagem aqui, dá a entender de que está tudo bem, né? Ela está ali arrumadinha, o fundo está organizado. Mas como que é a vida real de uma mulher que trabalha em casa e tem que cuidar dos filhos ao mesmo tempo, né? Não é tão romântico assim. Então, esse lado aqui é o mundo real. Então, tem bagunça, ela não tem uma mesa ergonomicamente pensada, bonita, então ela teve que se adaptar ali com as cadeiras e tudo mais, né? E viralizou justamente por isso, né? Porque nem sempre esse modelo de home office que é tão legal, é legal ou é aplicável para todos. E aí, olha que engraçado. Nessa figura aqui do Charles Chaplin, lá do filme Tempos Modernos, ele faz uma sátira com uma invenção daquela época, que é um equipamento que foi pensado para ajudar o operador da fábrica ali a se alimentar e continuar trabalhando. Então ele tem que apertar o parafuso, não parar para comer, ele coloca esse equipamento ali no peito dele e a máquina vai dando a comida, vai dando o alimento para ele. O que vocês acham dessa invenção? Vocês acham uma coisa saudável? Coisa interessante? Você usaria na sua empresa? Não, é meio estranho, né? Mas e se a gente olhar para essa foto aqui? A gente lembra de alguma coisa? Quem aqui já teve que se alimentar ou almoçar durante uma reunião? Levanta a mão. Acho que todo mundo, né? Então olha que doido, né? Parece ser uma coisa tão estranha, né? E errada esse equipamento, mas na prática, especialmente com a pandemia, todos nós de alguma forma estamos fazendo isso. A gente perdeu um pouco esse time, né, de parar para preparar a nossa refeição, né? Parece que é difícil sair da reunião, parar tudo, ir lá, pegar o seu prato de comida, sentar na mesa. É complexo, é difícil, né? A gente tem que se adaptar com isso. Então, isso tudo faz a gente refletir sobre esse cenário que a gente está vivendo pós-pandemia, ou tomara que seja, né, o final da pandemia. E por fim, aí uma grande polêmica, não sei se vocês acompanharam, que é essa figura daqui, que é uma cápsula que a princípio foi criada pela Stefanini, que é uma empresa também de tecnologia bastante conhecida. Não estou aqui para criticar a empresa, tá? Estou só trazendo o contexto da invenção que foi criada e viralizou e tudo mais, né? Qual é o contexto?
Até foi tirado do ar, né? Os sites não falam mais, mas lógico que a galera de tecnologia printou a tela, né? Daí que eu tirei essa foto e surgiu aí em vários posts, vários blogs. A ideia dessa empresa na época, durante a pandemia, foi criar uma cápsula para as pessoas poderem trabalhar em suas residências com um certo conforto. Ou seja, com revestimento acústico, né? Então você entra dentro da sua cápsula, fecha a porta e todos os ruídos, né, dos vizinhos, de construção, do cachorro, criança, enfim, você fica ali num ambiente de paz, digamos assim. E aí tem mesa, com ergonomia, tudo muito bem pensado. Só que a galera que trabalha com tecnologia foi tentar entender melhor, foi lá ler as letrinhas miúdas e descobriu que junto com essa cápsula tinha uma série de tecnologias de monitoramento. Ou seja, até a quantidade de piscadas de olho que você dava era monitorado. E aí começou a surgir uma coisa meio Black Mirror, né? Vocês conhecem Black Mirror, né? Uma série super famosa aí que fala de tecnologia e justamente de um tempo onde o ser humano perdeu um pouco a mão com a tecnologia. E aí, o que essa empresa pensou como uma inovação tecnológica, de repente virou algo contrário. E aí não foi vendido, boicotaram, derrubaram o site e tudo mais, mas nos fez refletir, né? Que esse mundo vivido através da pandemia, de ter que trabalhar em casa, trouxe muita coisa. Muito aprendizado, claro, mas algumas ideias um pouco exageradas também, né? Então, eu fiquei refletindo, né? Será que essa cápsula, né, que monitora o funcionário a tal ponto de perceber quantas piscadas ele deu, né? A hora que ele entrou, a hora que ele saiu, a hora que se ele bocejou, se ele está com sono, até que ponto esse monitoramento extremo, né, é positivo ou é negativo aí? Então, fica também essa questão. E aí, quando a gente olha para algumas pesquisas, e aí já com um olhar mais humanizado, o que essas pesquisas têm dito? E é uma coisa que, digamos que eu defendo mais, né? É uma linha que, devido aos estudos que eu tenho feito, eu acredito um pouco mais nessa linha. Tomara que eu esteja realmente certo. O que ela diz? Que essa turbulência nos mercados de trabalho e nas sociedades vai ocorrer nesse contexto de uma crise muito mais pessoal e humana. Então, sim, tem uma questão muito humana aqui, e de uma crise de identidade, uma reação psicológica do próprio sentido de propósito, que é aquela coisa de você estar trabalhando com algo que você tem um senso de propósito naquilo que você está falando. E aí, nesse gráfico aqui, o que ele mostra? O cenário ideal seria esse quadrante da minha direita, aqui da direita de vocês, né, da parte superior, que é aonde o humano, né, o aspecto humano, o elemento humano é o protagonista, e porque o humano, somos nós seres humanos que temos a criatividade mais aguçada, então é uma área onde a máquina, tomara, vai demorar mais para alcançar a gente, né? A máquina ela já está muito mais avançada naquelas tarefas parametrizáveis. Então, nesse aspecto mais humano, é onde o humano é protagonista e ele sabe usar da máquina, e ele sabe usar da inteligência artificial como um coadjuvante, como um parceiro, para que, inclusive, melhore as relações humanas. Exemplo que os estudiosos têm citado, que é o nosso sonho de consumo. Eu deixo a máquina, os algoritmos, fazendo os relatórios para mim, e eu posso sair do meu trabalho na hora certa. Ir lá e acompanhar o balé da minha filha. Ou ir lá e jogar o futebol com meus amigos. Ou ir lá num barzinho tomar cerveja com meus amigos. Ou seja, eu usar a máquina para fazer aquelas tarefas parametrizáveis, rodando muitas vezes relatório, para que eu, ser humano, viva a minha vida de ser humano. Consiga, inclusive, sair no horário certo do trabalho. Essa é uma ótima ideia. Claro que a gente está tentando encontrar aqui o melhor caminho. A gente ainda está patinando em algumas coisas. Então, a gente ainda observa que tem muitas empresas ou muitas pessoas, especialmente na pandemia,
e eu vivi isso também de certa forma, na qual a gente entrou num looping de reunião. Vocês tiveram essa impressão? Quem aqui entrou no looping da reunião? Levanta a mão. Todo mundo, né? Então, porque se for trabalhar no home office, parece que você começa o dia na reunião, aí você já vai para a segunda, vai para a terceira, pega alguma coisa para comer na frente de mais uma reunião, e aí vai, né? O dia inteiro de reunião. Então, eu acredito que a gente está aprendendo a lidar com tudo isso, né? Então, acho que a pandemia ela veio de surpresa e agora traz essa reflexão, né? Será que a nossa rotina de trabalho será que é assim mesmo? É só reunião? Ou será que a gente pode usar algumas metodologias ágeis, por exemplo, né? Fazer reunião mais produtiva, 5 minutos, ou posso mandar um e-mail, né, para resolver. Então a gente está justamente nessa discussão aqui também. E aqui, para continuar, que eu gosto muito também, é uma teoria do Howard Gardner, lá dos anos 70, que é onde ele fala sobre as inteligências múltiplas. E isso é uma reflexão muito importante, é uma teoria muito importante a gente olhar para ela hoje. Por quê? Especialmente a nossa geração aqui, anos 80, a gente aprendeu que, para a gente calcular a inteligência das pessoas, naquela época a gente usava o QI. Lembram? Então, quem tinha um QI alto era considerado uma pessoa muito inteligente. Só que o QI, ele é um cálculo, digamos, muito superficial. Porque ele pega basicamente a sua capacidade matemática. Então, se a pessoa ela é muito boa em matemática, em exatas, pode ser que o QI dela seja alto. Mas não quer dizer que ela seja boa, por exemplo, para conduzir reuniões. Pode ser que ela não seja boa para comunicação intrapessoal. Pode ser que ela não seja boa em criatividade e assim por diante. E eu defendo que essa teoria do Howard Gardner, ela é muito mais inclusiva. Ela é muito mais democrática. Porque aqui a gente percebe que o ser humano, ele é muito mais do que só o QI, né? Então eu tenho a inteligência musical, linguística, a lógico-matemática, a interpessoal, a corporal sinestésica. Por exemplo, pessoas que são atores, que trabalham com arte, que trabalham com teatro, geralmente têm a inteligência corporal sinestésica mais aguçada. Não quer dizer que ela necessariamente seja muito boa em lógica matemática. E está tudo bem. O importante é eu entender aonde que eu domino melhor e trabalhar esse lado, né? Isso é muito legal. E, ok, agora eu queria só trazer uma referência, uma perguntinha rápida. Olhando para tudo que a gente está vendo aqui nesse evento da Campus Party, tecnologia, inteligência artificial e etc. Quais dessas inteligências, que são as inteligências múltiplas, na opinião de vocês, a máquina, ou seja, a inteligência artificial, já dominou? De certa forma, ela já aprimorou até mais do que o ser humano. Tem alguma inteligência que está aqui que vocês falaram, cara, essa aí a máquina já pegou. Vocês querem sugerir alguma aí? Alguém tem alguma sugestão? Algum palpite? Lógica matemática. O que mais? Mais alguma? Musical. Ó, legal, legal. Boas sugestões. Eu vou colocar 3 aqui, tá? Então, lógico-matemática. Sim, antes de lógico-matemática. Espacial. Por quê? Vou mostrar um exemplo daqui a pouquinho, mas primeiro, a espacial. Então, a gente vê que o robô já tem habilidades muito avançadas. Mas também, como foi dito aqui pelo nosso amigo, lógico-matemática. Então, a máquina também tem se aprimorado. Principalmente por quê? Porque a inteligência lógico-matemática ela é muito parametrizável, né? Então, com certeza. Mas além dela, qual outra que está aqui que a máquina também, de certa forma, passou? Está indo aqui, ó. A linguística, tá? E eu vou mostrar aqui um exemplozinho para a gente entender junto. Olha só. Então, nessa figura, fica muito fácil de explicar para vocês o porquê que a inteligência espacial
a lógico-matemática e a linguística, elas já foram, digamos assim, muito aprimoradas pela inteligência artificial. Então, primeira coisa, inteligência espacial. Alguém já viu aqui algum carro autônomo em alguma matéria andando e aí veio um outro carro com seres humanos e fechou esse carro autônomo? Você já viu um robozinho botando a mão para fora e mostrando o dedo do meio? Ou esse carro autônomo soltando uma mensagem assim na frente, xingando o carro da frente? Já viram? Não. Então, quer dizer, parece que quando você olha para o carro autônomo, ele tem muito mais educação, digamos assim, né, do que o ser humano. Porque aqui, especialmente em São Paulo, é muito comum você ver briga de trânsito. A pessoa fechou você ou não deu a seta, você já fica bravo, já xinga, já mostra o dedo e assim por diante. Então, me parece que a inteligência artificial do carro autônomo, ela é muito mais educada, muito mais aprimorada do que o ser humano. Ok? Beleza. Agora um outro exemplo. Aqui um exemplo da inteligência linguística. Quem aqui já teve dificuldade na hora de cancelar um serviço de celular ou de TV a cabo? Agora, quem aqui já teve uma experiência fantástica de cancelar um produto desses em menos de 5 minutos? Opa, já tiveram também? De telefonia e tal? Então, bacana. Então, vocês já estão usando produtos mais avançados. Mas, historicamente, né, a gente tem uma experiência ruim na hora de querer cancelar um desses serviços mais tradicionais. TV a cabo, plano de celular e etc. Por quê? Quando você vai cancelar, parece que a pessoa do outro lado tem na meta dela que ela não pode deixar você desistir. Não é? Então ela fica ali fazendo uma tentativa. Não vai embora. Não, porque eu te dou isso, te dou aquilo. Não. E ali você leva alguns dias, às vezes. E aí quando eu olho para alguns produtos mais modernos, vou pegar um exemplo recente que eu já vivenciei, seja Spotify ou Netflix, como que é o processo de cancelamento? Quanto tempo a gente gasta para cancelar um Spotify ou um Netflix? É extremamente rápido. Você entra lá na tela, quero cancelar minha conta. O máximo que acontece é no final do processo aparece uma mensagenzinha assim: estamos tristes por você ir embora, papapá. Mas, quando quiser voltar, estamos aqui. Até tem uma mensagenzinha legal. Então, isso já é um atendimento mais humanizado e cheio de tecnologia. Então, o que a gente já observa em algumas empresas mais modernas hoje que estão usando a inteligência artificial para esse tipo de serviço? Você entra lá, digita, quero cancelar, o bot lá, o robozinho, já entende que você quer cancelar, você vai, aperta um outro botão, tem certeza? Sim. Pronto, cancela. Né? Então, isso melhorou muito a nossa experiência como cliente. Né? Então, sim, a gente pode dizer que a inteligência artificial tem se aprimorado em algumas áreas e tem entregado uma experiência, especialmente para o cliente, muito positiva. Né? Isso sim é uma verdade. E aí, quando eu falo então em habilidades para o futuro, quer dizer, se eu quero me dar bem nesse novo mercado de trabalho que já está aqui no meio da gente, quais deveriam ser as habilidades que eu deveria olhar, que eu deveria me aprofundar mais? E aqui é uma dica, que eu vou até revelar a fonte, que é o Murilo Gun. Não sei se vocês conhecem o Murilo Gun, sou muito fã dele. E ele tem até um curso que fala muito sobre isso, sobre as inteligências do futuro, as habilidades do futuro. Isso aqui é uma inspiração no material lá do Murilo Gun. Então, o que ele diz? Que para a gente se dar bem nesse momento que a gente está vivendo, especialmente pensando num pós-pandemia, eu precisaria focar nessas inteligências aqui. Que nada mais são do que um recorte das inteligências múltiplas lá do Gardner, dos anos 70, e aqui ele fala da inteligência intrapessoal, que é, Sócrates já dizia isso, né? Há um bom tempo atrás, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, conhecer a si próprio.
Eu já trabalhei com muita gente que falava assim, alguns amigos, que quando vai começar um relacionamento, às vezes a primeira pergunta que as pessoas fazem é: quanto tempo que você já frequenta terapia? E aí que quando você fala o quanto tempo que você frequenta terapia, já te deixa muito mais tranquilo. Não é uma brincadeira que a gente faz às vezes com as pessoas mais próximas. Hoje, eu posso falar isso com vocês, aqui numa palestra, mas lá atrás, a gente não falava sobre isso. Era um tabu, né? Fazer terapia era uma coisa estranha. A gente brincava que era coisa de doido, né? Era coisa de louco. E hoje, a gente vê que é algo essencial para que a gente viva em sociedade, para que a gente viva bem. Então, conhecer a si próprio passa por frequentar terapia. Passa por ler alguns livros, passa por conversar com as pessoas, e é uma inteligência fundamental para o ambiente de trabalho atual. Além disso, a interpessoal, porque se eu me conheço bem, se eu sei que hoje eu não estou num dia legal, eu aviso as pessoas que estão próximas a mim, ou eu evito entrar numa certa discussão que eu sei que vai tirar a minha paciência. Então, a habilidade de conhecer a si próprio e saber falar com os outros virou realmente um grande foco aqui para o mercado atual. A inteligência criativa, por quê? É uma inteligência que ela ainda é desafiadora para a máquina. É talvez um dos elementos mais ricos que nós, seres humanos, temos, que é a criatividade. Então, a gente precisa abastecer ela cada vez mais. A inteligência interartificial, ela tem a ver justamente com o que eu acabei de falar. Tem a ver com a nossa interação com a tecnologia. Quando eu foco em entender mais sobre a inteligência interartificial, eu fico com menos medo de perder o meu emprego para a tecnologia. E eu começo a entender que a tecnologia pode ser um propulsor para eu também desenvolver um novo negócio, né? Eu já tive algumas experiências profissionais onde eu ia falar com a galera que trabalhava, por exemplo, nas lojas, né? Lojas físicas, e essa galera tinha medo de perder o emprego porque o online, né? O marketplace, os sites de e-commerce estavam avançando muito. E aí muitas vezes eu tinha que explicar que, olha, calma, tem espaço para todo mundo, não é assim, né? As lojas não vão fechar da noite para o dia. Só que isso é uma coisa que a gente só entende quando a gente começa a estudar, se aprofundar um pouco mais no tema. Senão, realmente, a gente acaba ficando, né? Nossa, a máquina vai dominar tudo, daqui a pouco vai ser tudo com robô, eu vou perder meu emprego, e não é bem assim, né? E, por fim, tem a ver com o que eu acabei de falar. A inteligência apreendedora educadora, que é exatamente o que a gente está fazendo agora. É trocar conhecimento. Eu não tenho todo o conhecimento. Eu tenho uma parte. Cada um de vocês tem uma outra parte do conhecimento com vocês. E quando a gente se disponibiliza para trocar esse conhecimento, o que acontece? O pouquinho que eu sei, com mais o pouquinho de cada um, a gente começa a aprender muito mais. E a gente soma. Isso é muito importante também para esse ambiente que a gente está vivendo agora. E aqui, olha só, segundo o Banco Nacional de Empregos, um dado aqui de 2021, essas são as 10 profissões que tiveram muito crescimento. Olha que curioso. Todas as vagas, praticamente, estão interligadas com tecnologia. Tá? Então, desde a primeira, do técnico de informática, até a última, que é o analista de BI, acaba também envolvendo muito essa visão analítica, comercial, também entra um pouquinho mais. Praticamente todas essa lista tem algum tipo de interação com tecnologia. A gente está aqui na Campus Party falando de tecnologia. E a gente sabe que o futuro do trabalho está muito conectado com tecnologia. Né? Isso não é novidade para ninguém. Legal. Só que, quando a gente olha para o dado do Fórum Econômico Mundial, ele traz um dado muito interessante, que é, quando eu olho para o top 10 habilidades, olhando até 2025, ou seja, as famosas skills, e a gente está no momento agora de falar muito de soft skills, né? Hard skills, soft skills.
E aqui ele destaca justamente as soft skills, que são habilidades que a gente pode trabalhar e desenvolver ao longo do tempo. Não é uma habilidade, muitas vezes, técnica, tem muito a ver com comportamental. E ele destaca algumas. O que eu quero dizer com isso? Não adianta só eu ser um bom programador, segundo esses dados. Não adianta só eu saber criar um site ou só ser um profissional de tecnologia que tem o conhecimento técnico. Segundo os dados do Fórum Econômico Mundial, eu também preciso ter inovação, eu preciso saber solução de problemas complexos, isso é importante, pensamento crítico analítico, criatividade, originalidade, iniciativa, liderança e influência social, resiliência. Será que está sendo importante para os tempos atuais resiliência? Para passar por tudo isso que a gente está passando, será que é uma habilidade importante? Sim ou não? Essencial, né? Tem também a questão do raciocínio, solução de problemas, etc. Mas o grande ponto aqui que eu queria trazer para a gente pensar é: a gente precisa também, com muito carinho, daqui para frente, olhar e também focar as soft skills, né? Eu tenho visto muitas escolas agora, inclusive escolas de programação, também focando nisso, né? Focando em temas, por exemplo, de liderança, né? Porque é legal pra caramba você saber programar, mas você saber juntar um time e fazer uma reunião e entender a dor da área de negócio para poder traduzir isso e desenhar ali uma solução tecnológica é tão importante quanto saber desenhar a solução tecnológica. Então, é um ponto aqui bem importante também para a gente pegar. E aí, eu queria trazer uma questão bem atual para discutir com vocês aqui agora. Porque, poxa, acabei de falar das 10 profissões que estão em alta, né, segundo ali o relatório. Tecnologia está na crista da onda, isso é indiscutível. A gente está num dos eventos mais emblemáticos aqui do mundo, falando de inovação e tecnologia. Mas o que a gente está vivendo exatamente agora, no mercado de tecnologia, é um cenário complexo, certo? Então, nos últimos dias, a gente acompanhou várias notícias. Muitas startups demitindo, várias pequenas, médias e também as gigantes. Tem um fato super interessante que envolve o Elon Musk, né? Para quem não sabe, o Elon Musk sempre esteve envolvido com grandes coisas, né? De impacto, sejam elas relacionadas à tecnologia, a negócios ou até a polêmicas, né? Ele é um cara um pouco polêmico. Então, ele é o cara que estava lá em 1998 na criação do PayPal. Não sei se vocês sabiam disso, que é uma das maiores carteiras digitais, né? Ele estava envolvido lá. Dentro desse grupo, onde o Elon Musk participou, que criou o PayPal, também saiu o fundador do YouTube, também saiu o fundador do LinkedIn, entre outros caras muito inteligentes, né? Mas, atualmente, ele se envolveu aí na compra do Twitter, né? E agora, exatamente agora, o que está rolando, o que rolou, né? É uma demissão em massa e que chamou muita atenção. Tem vários lados, né? O lado do empregador, digamos assim, é de que precisamos fazer um corte, né? O famoso cortar a gordura, que precisa equilibrar ali as contas. Obviamente, de um outro lado, tem um cenário super complexo e chato, né? De a gente ver esse mercado em declínio, de uma marca muito relevante, uma série de mudanças. Aí o Facebook, agora a Meta, também fazendo uma demissão em massa. E aí eu queria trazer aqui uma reflexão para a gente que as grandes empresas de tecnologia e outras também, elas são empresas, como qualquer outra. Então elas também estão suscetíveis, elas também podem sofrer como as outras. Então esse cenário que a gente está vendo aqui hoje, eles podem acontecer. Eles podem voltar a acontecer. Não tem uma regra aqui ou
uma forma de a gente evitar isso de nunca acontecer. Isso vai acontecer em alguns momentos, porque o mercado flutua, né? Tá até se falando sobre talvez uma bolha aí, né? Mas a grande pensamento aqui é que será que o futuro do trabalho é sobre eu sempre trabalhar nessas empresas de tecnologia ou numa empresa de tecnologia, ou eu também posso ser um empreendedor e posso criar o meu negócio? Ao invés de eu ser ali um empregado CLT, será que eu também não posso ser um prestador de serviço com o meu próprio CNPJ? E aí prestar serviço não só para essas empresas, mas para outras, também é uma possibilidade. Então eu quero dizer que assim, nem o Facebook, nem a Meta, nem o Twitter estão ilesos nesse cenário que a gente vive complexo que o setor de tecnologia está passando, né? E um outro fato polêmico que também rolou agora nos últimos dias é a falência da empresa FTX, uma das maiores exchanges aí de cripto, né? Que também é um mercado muito recente, né? Pouquíssimas pessoas no mundo podem afirmar que conhecem a fundo toda essa tecnologia baseada em blockchain, cripto, etc. Porque é algo muito recente ainda, né? E as exchanges passam por um caminho muito complexo, porque eles querem fazer o trabalho que uma corretora tradicional hoje, por exemplo, faz, né? A XP. Como se a XP fosse muito tradicional, né? Não é tão tradicional assim. Mas eles querem, assim como a Binance, que é outra gigantesca, lucrar e desenvolver o seu negócio baseado nisso. Só que é uma tecnologia muito nova. E aí o que a gente está vendo? Muita coisa complexa acontecendo. Então, toda semana você vê alguma notícia, de certa forma, ruim sobre esse mercado, né? Alguém errou um dígito ali, e aí alguns bilhões foram transferidos para a pessoa errada. Ou o hacker tal acessou a conta de não sei quantos clientes e transferiu não sei quantos valores. Então, assim, é um tema ainda que vai dar muita pauta para a gente conversar, né? A gente está vivendo, sim, é um momento legal, eu acho que a gente precisa estudar mais sobre o tema, mas se você for conversar com qualquer pessoa que está um pouco mais de tempo nesse mercado financeiro, principalmente, se você perguntar para ela assim, ó, tenho R$1.000 para investir. Quanto desses R$1.000 você me recomenda investir em cripto? Quantos por cento você acha que essa pessoa iria recomendar? De R$1.000, quantos por cento? No máximo 2%. É por aí a conta. Por quê? É um mercado extremamente volátil, né? Então não é um lugar... E aí tem uma galera jovem, principalmente. Eu até vi uma matéria recente, se não me engano, de um aluno africano, pulando o muro da escola para ir para a rua, assistir vídeos no YouTube, para aprender mais sobre mineração de Ethereum e ficar milionário rápido. O que vocês acham dessa notícia? Será que dá para ficar milionário rápido trabalhando com o mundo cripto? Sim ou não? Até dá. Mas é algo bem trivial, não é um negócio do dia a dia. Não é de pegar uma lista aqui de todo mundo que se deu bem com cripto, tenho certeza que a gente vai ter dificuldade de enumerar algumas pessoas. Sim, é um ambiente bem complexo. É o melhor caminho para você ganhar dinheiro rápido? Não sei, talvez não. É um lugar que a gente deveria conhecer e estudar um pouco? Sim, sim. Mas ainda é novo. Tem carreira para se seguir nesse segmento de cripto, de blockchain? Tem. Tem oportunidade? Tem. Mas a gente tem que ir com calma, né? A gente tem que estudar e se aprofundar nisso para que a gente consiga entender mais. E aí, para trazer aqui uma coisa muito legal, que eu acho que nos enche de orgulho, uma matéria que saiu ontem, se eu não me engano, de 2 jovens aqui de São Paulo, da periferia de São Paulo, o Eric e o Mário, foram parar lá nos Estados Unidos, lá em São Francisco, num dos maiores eventos de tecnologia. E aqui eu achei muito legal que a matéria destaca que o Brasil ficou à frente de vários outros países no mundo, né? Ó, o Brasil foi o país que mais
expressou estrelas este ano após os Estados Unidos e na frente de países muito mais populosos como China e Índia. Então, são 2 jovens de São Paulo, da periferia de São Paulo, estudaram em faculdade particular, simples, não é ninguém da USP aqui, de nenhuma universidade famosa, não. E trilharam um caminho muito interessante ligado à tecnologia e estão brilhando lá fora. Então, para dizer que a educação é um dos melhores caminhos para a gente empreender, para a gente obter sucesso na nossa carreira. E está aqui esses 2 grandes exemplos do Eric e também do Mário. Então, olha só, falando sobre empreendedorismo e tecnologia na escola, o que nós aqui do Instituto Ideias de Futuro acreditamos muito? Que o uso da educação empreendedora, ou seja, você envelopar esse conceito de empreendedorismo numa trilha de educação e dar acesso para os jovens, especialmente do ensino médio, pode empoderar esses alunos para que eles sejam protagonistas das suas carreiras. Por que a gente acredita nisso? Porque na minha geração, que eu acho que é a geração de alguns de vocês, quando a gente terminava os estudos, a gente não tinha muito essa ideia de empreender, né? Eu, pelo menos, não tive. Tive pouquíssimo contato com o empreendedorismo na educação pública, né, na onde eu estudei. E aí, qual que era o caminho para nós? CLT, né? Se inscrever em alguma vaga CLT, em alguma indústria, em alguma empresa, e ser um empregado. Agora, quando eu apresento esse universo do empreendedorismo para uma galera de 15, 16, 17 anos, que estão com aquelas ideias borbulhando, e apresento isso de maneira estruturada, que isso pode dar certo, muitas vezes conecto isso com a comunidade onde ele vive. Aí o que acontece? Quando ele termina os estudos, em vez de ele ser um empregado CLT, ele pode se tornar o empregador, ter uma grande empresa e contratar muita gente. Então, isso é algo muito sério, que a gente acredita bastante. E por isso que eu estou aqui hoje, especialmente para falar de um projeto chamado Desafio Liga Jovem, do Sebrae, no qual nós, do Instituto Ideias de Futuro, somos os parceiros que estamos ajudando o Sebrae a fazer esse projeto acontecer. E o Sebrae está completando 50 anos esse ano. Como vocês também devem saber, o Sebrae é um dos maiores protagonistas desse tema empreendedorismo no país. Muita gente aqui aprendeu. Eu, por exemplo, tive meu primeiro contato com o empreendedorismo através do Sebrae lá atrás, há alguns anos. O Sebrae tem também fazendo 10 anos de educação empreendedora, ou seja, pensando também em como estruturar melhor de uma maneira educacional para que esses empreendedores obtenham cada vez mais sucesso. Então, quando eu falo em empreendedorismo na escola, e que a gente acredita nisso, que antecipar esse tema para esses jovens, uma maneira prática de a gente fazer isso é exatamente através do Desafio Liga Jovem. O que é esse projeto e por que a gente acredita nele? Esse é um projeto para conectar alunos do Brasil inteiro, no qual, né, o Sebrae está, inclusive, proporcionando 2 premiações muito legais, que é, numa primeira etapa, os alunos premiados vêm para São Paulo para participar de um grande evento, e, na sequência, eles ganham uma viagem internacional. Então, alguns desses alunos vão fazer uma imersão num polo tecnológico internacional de mais de uma semana para ter realmente uma vivência muito forte. Só que para isso, antes disso, a gente também, enquanto aqui Instituto Ideias de Futuro, vai preparar essa galera. Então essa galera vai se inscrever, a gente está proporcionando esse projeto para alunos do 9º ano até o 3º ano do ensino médio. A gente vai ter uma virada empreendedora, vai ser um final de semana só com vários temas para construir uma base para esses alunos, para que eles entendam como que eles podem construir uma solução tecnológica, né? Então, o projeto em si, ele vai fomentar que esses alunos
eles precisam desenvolver uma solução tecnológica que resolva algum problema da comunidade deles. E aí, a gente vai promover esse final de semana de virada empreendedora para dar insumo para eles. E aí a gente vai ter uma bancada, a gente vai receber os projetos. E aí a primeira triagem, a galera vem para São Paulo. E nessa segunda triagem, a galera vai para fora do país fazer uma imersão. Inclusive agora, na semana passada, a gente esteve fazendo a divulgação desse projeto em algumas comunidades do Rio de Janeiro. Então a gente foi lá dentro de várias comunidades, com acesso bastante restrito. Pouquíssimos projetos de educação entram nessas comunidades. Nós conseguimos entrar com a ajuda da Secretaria de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro também, além de falar com vários outros estados, né? Manaus, Sul, Centro-Oeste. Então a gente tem alunos do Brasil inteirinho participando desse projeto com a gente, tá? E é um projeto que também vai transformar a vida do professor. Então não é um projeto só para o aluno, né? A gente quer que os alunos se inscrevam, mas um dos requisitos do projeto é que cada grupo também tenha um professor tutor. E esse professor viaja junto também com a equipe dele. Então a gente também quer transformar a vida aqui desse professor. Então, queria deixar aqui esse recado para vocês. Quem quiser, quem estiver aqui, quem estiver acompanhando a gente pela web, pode escanear esse QR Code, manda aí para os seus amigos, professores. Se você tem alguém que estuda, que está aí entre 9º e 3º ano, divulguem. A gente está num trabalho bem forte, a gente está com o stand do Sebrae aqui do lado, ó, aquele stand laranja bem grandão. Deem uma passadinha lá também para pegar mais informações com a gente. É um projeto que a gente está apostando muito junto com o Sebrae, porque a gente acredita que entregar essa educação empreendedora para esses jovens que estão estudando, especialmente de escolas públicas, mas a gente também aceita escolas particulares. A gente acredita que levar esse conteúdo para eles vai, com certeza, empoderá-los para que, assim que eles tenham que entrar no mercado de trabalho, eles sejam muito mais, né, protagonistas da própria carreira deles. E eles não têm uma única opção, né, de ser um CLT apenas. Pode ser que super dê certo e é um caminho maravilhoso, mas ele pode também ser um grande inventor, criar uma solução, impactar a comunidade dele, virar um grande empreendedor, assim como esses 2 jovens que eu mostrei, que são também aqui de uma comunidade aqui da Zona Leste de São Paulo. Galera, queria agradecer a vocês pela presença. Então, para fechar, muito obrigado pelo tempo de vocês também que estão aqui em casa, agradecer a galera que está aqui nos ajudando também aqui na Libras. Foi um prazer. Espero que a gente se encontre aí mais vezes nesse mundo de tecnologia e de empreendedorismo. Um abraço, galera. Valeu!